Então, falando um pouquinho sobre a aula, eu vou falar um pouquinho sobre a plataforma do LinkedIn, que o LinkedIn é muito mais do que buscar emprego, né? Então, ele tem várias outros recursos que você pode aproveitar, né, para interagir com as pessoas, com as suas conexões lá dentro. Então, eu vou mostrar a arquitetura como um todo, né? E vou falar então um pouquinho do que você pode fazer em relação a cada uma delas, além de só procurar emprego. Depois eu vou falar alguns pontos de acesso importantes para o seu perfil campeão, né? E uma coisa muito, muito importante que eu gosto de falar é que o LinkedIn, ele considera que você tem o perfil campeão desde o momento em que você preenche todos os campos, né? Mas isso não é o suficiente para você ter um perfil campeão, com certeza, né? Ter um perfil campeão é você realmente conseguir ser encontrado e é conseguir encontrar, né? Então, isso eu vou falando também ao longo da aula. Depois eu falo dos objetivos, porque cada um de vocês que está interessado no tema tem um objetivo específico, né? Por exemplo, eu não entro lá para procurar emprego mais, né? Então, já passou a minha época de emprego, vamos dizer assim, né? Já fiquei 20 anos trabalhando em empresas, então hoje eu não estou mais procurando emprego. Mas eu procuro muito conexões, eu procuro muito parceiros, muitos contatos, né? Por quê? Porque são oportunidades de trabalho, são oportunidades de crescimento na rede, né? De interação, de projetos. Então, é isso que me atrai muito no LinkedIn, né? Então cada um tem um objetivo e você saber por que você está lá é super importante para você poder se posicionar e definir essas estratégias, né? Então eu falo muito sobre isso na aula também. Então eu falo dos objetivos, das metas, das estratégias que você tem que construir com base nos objetivos que você quiser ter, né? Então, por exemplo, se você quer procurar emprego, você tem que olhar, né, como é que tá o teu perfil, como é que tá o teu título, como é que tá a tua foto, como é que você está se conectando com as vagas, né? Você está usando, por exemplo, as palavras que estão sendo procuradas pelo pessoal de RH, né? Então, isso é muito importante você olhar, né? Então, olhe para as vagas de que você está buscando e veja como o RH está pedindo. E aí procure usar aquelas palavras lá no teu título, né? Então eu vejo que muitos colocam assim só uma formação, só uma palavra, e isso não é o suficiente. Aquele título você tem que explorar ao máximo, porque ele é o ponto de acesso mais importante para o teu perfil, tá? Então eu falo também desses pontos de acesso que são, além do título e da foto, né, tem a parte lá do sobre, né, que são lá uns 2.500 caracteres, que você tem um espaço, assim, enorme para você poder falar de você, né? Então, como falar de você? Então, como se comunicar por escrito para você realmente convencer alguém de que você é aquela pessoa que ele está procurando, né? Então, olhem exemplos, busquem, né, aqueles que têm mais de 20 mil, 30 mil seguidores, busque os influenciadores, os top voices, né, que são aqueles que o LinkedIn premia todos os anos, né? Com base na performance deles na plataforma. Então, aqueles que engajam muito e que conseguem ter um número enorme de seguidores, eles são premiados. Então, eles se colocam lá no título dele, eles colocam a premiação, que é Top Voice. Então, você pode colocar como hashtag Top Voice na pesquisa que você vai encontrar essas pessoas. Se cadastra nas vagas para você receber alertas, olha para as vagas que existem, olha para os títulos, né, que as vagas estão procurando, porque esse é um outro problema, né, que a gente tem hoje, que é a questão do nome da vaga, do nome do cargo, né? Hoje não existe, assim, um padrão, né? Então as empresas procuram, às vezes, o mesmo perfil de pessoa com nomes completamente diferentes. Então, entenda pela descrição da vaga, se é ou não é o mesmo nome e como que você pode, então, ser encontrado se você colocar ou mudar alguma palavra-chave dentro do teu título ou colocar alguma informação a mais dentro do teu sob, né? Então, isso é uma questão muito importante. Então, eu também falo disso no curso. Depois eu falo sobre as estratégias de conexão. Então, por exemplo, preciso me conectar
com alguém mais top. Como que eu faço isso, né? Por exemplo, alguém da minha área que eu sei que é muito top, será que ele vai me aceitar? Ela vai me aceitar? Como que eu me coloco? Como que eu mando o pedido? Então, sempre é importante que você mande uma mensagem junto com o pedido de conexão. Envia lá a conexão e escreve uma mensagem. Como que é essa mensagem? Ela tem que ser curta, ela tem que ser normalmente um elogio, normalmente assim, um parabéns, se você viu alguma coisa sobre a pessoa, porque as pessoas assim, elas gostam quando pega no ego, né? Então assim, se você viu alguma coisa assim bacana, por exemplo, eu faço muito isso quando eu vejo uma entrevista ou quando eu vejo uma reportagem qualquer, uma pergunta, uma resposta qualquer de alguém interessante para minha rede. O que eu faço? Eu coloco, né? Eu envio um pedido de conexão e eu coloco um comentário. Assisti sua entrevista, parabéns, gostei muito do seu posicionamento, né? Eu gostaria muito de ter seu contato, né, na minha rede, sabe? Uma coisa assim, bem simples, bem direta, objetiva. E que pega no ego, entendeu? Quando você pega no ego, não tem jeito. A pessoa vai agradecer, ela vai se conectar e pronto, né? Aí você começa a acompanhar, você começa a publicar algum post, e aí a pessoa vai, de alguma forma, ela vai perceber você ali na rede, né? Então tem as questões também de como comentar, em que perfis comentar, né? Então como aceitar convite, né? Eu falo muito disso também. Não aceite convite de qualquer um, não aceite convite de quem não tem nem foto no perfil, né? Então assim, procura muito assim esses critérios, desenvolva critérios que sejam importantes para você poder então buscar a pessoa certa e se conectar com as pessoas certas. Por que isso é tão importante, gente? Porque quem for ver você na rede vai olhar com quem você se relaciona, vai olhar quem são os contatos de seus, né? Então isso é muito importante para te dar um status dentro do LinkedIn, ok? Então procurem sempre ter na sua rede alguém ou igual ou acima de você, em termos de profissão, em termos de conhecimento, tá? Então isso é muito importante também para você buscar cada vez mais alcançar pessoas de um nível um pouco acima do seu. E aí, escrever, isso é muito importante, postar é muito importante, interagir, né? Existe uma coisa no LinkedIn chamada contabilidade social, né? Então, a contabilidade social é assim, você me curte, eu te curto, você vai lá, faz um comentário, aí eu vou lá e faço um comentário, tá? Então, as pessoas agradecem dessa forma, né? Então, é muito bacana você mostrar isso e você provocar isso no outro também, ok? Vão perguntando, tá, gente? Tô aqui olhando o pessoal que está entrando, e eu tenho uma pergunta aqui para responder de uma pessoa que me pediu, mas eu acho que ela não entrou ainda, então eu vou segurar um pouquinho, mas se vocês forem perguntando eu já vou respondendo. Uma outra coisa que eu falo bastante na aula, que vai ter agora semana que vem, é transição de carreira, né? Porque isso me perguntam muito. Rê, como que eu coloco se eu vou entrar numa área que eu não tenho nenhum conhecimento, né? Então, é muito comum isso, gente. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão mudando de carreira, estão botando o pezinho em áreas que elas nunca entraram. Mas você não pode cancelar, anular tudo que você já foi até aquele momento, porque aquilo é muito importante para o seu currículo, para o seu perfil, né? Você não está começando do zero. Então, você tem que acrescentar aquilo e tem que agregar. E como que você vai agregar? Você vai agregar aos poucos, né? Então, você vai mudando. Lá no sobre, que você tem bastante espaço para escrever, lá você pode escrever por que você está mudando, o que te interessa, como que você se despertou para aquela área. Isso é super bacana, né, de colocar. E lá no título, você pode colocar também a área que você está almejando, né? Vamos supor, pega essa área que eu tanto falo, que é a governança e gestão de dados, supondo que você nunca trabalhou nessa área, não tem nenhuma experiência, mas você quer entrar nessa área, tá? Isso está acontecendo com uma mentoria minha agora. Então, eu falei, já coloca no título, né, governança e gestão de dados. Por quê? Porque você já está se posicionando como alguém que está querendo entrar naquela área, né? Então, aquela área te interessa. Aí a pessoa vai olhar o teu currículo, o teu perfil, ela vai ver que você não tem experiência. Eu falei, você daí quer entrar
na área e não tem nada. Não, mas se ela for ler o sobre, ela vai entender. Ela vai entender que você, por exemplo, está numa área similar, que você eventualmente está estudando esse assunto, está lendo sobre esse assunto, está fazendo um curso, né? Então vai mostrar que você tem um interesse, tá? Então isso também é super legal, porque aí a pessoa fala, poxa, que bacana, né? De repente eu posso dar oportunidade para alguém que está começando e que está com esse gás todo, né? Então eu falo bastante sobre essa questão da transição de carreira e de como se posicionar e como começar a mudar o perfil das pessoas com as quais você está conectado. Porque até então, tipo assim, você escolheu, decidiu, fez lá sei lá, um teste vocacional, ou então decidiu mesmo que você vai mudar, ok, então a partir de amanhã você tem que mudar tudo, né? Então você tem que mudar o perfil das pessoas com quem você está se conectada, não é apagar ou deletar aquelas que você já tem, né? Mas incluir pessoas que são dessa área que você deseja. Então você começa a buscar quem são as referências, quem escreve sobre esse assunto, né? Quem é amigo de quem escreve sobre esse assunto. E aí, à medida que as pessoas vão aceitando da conexão, você vai vendo as conexões dela e assim você vai ampliando. E coloque metas, né? Quando a gente fala de objetivos, a gente tem que falar também de metas, porque é muito importante você definir uma rotina. Então, hoje eu tenho, por exemplo, 500 conexões. Quantas conexões eu quero ter de tal perfil de pessoa daqui a um mês? Então, estabeleça uma meta. E aí você coloca, a meta é a quantidade, é um número que você tem que perseguir. Não vai comparar com ninguém, você tem que se comparar com você mesmo, tá? Então você olha para a tua meta, olha para o teu objetivo e aí você vai definir a tua estratégia, tá? Como que eu vou chegar? Eu tô louca para mudar, preciso trabalhar, tô sem emprego, quero mudar urgente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acelerar a minha meta, eu tenho que trabalhar por dia, todo dia, na minha rede e quantas pessoas eu vou me conectar, com quantas pessoas eu vou conversar, com quantas pessoas eu vou interagir, né? Vou escrever, vou dar like no post, tá? Então, e procure sempre fazer um comentário, nem que seja mínimo, porque você começa a ser percebido. As pessoas leem muito comentário nos posts do LinkedIn, tá? E outra questão que eu vou falar também é busca, tá? Então a busca no LinkedIn ela tem algumas particularidades, então você pode se confundir, quem não conhece vai demorar um pouquinho para entender a lógica da busca, né? Então na aula a gente dá uma acelerada nisso, porque tem uma lógica e tem os filtros, tem a busca avançada, para quem usa mesmo gratuito. Então, assim, como que eu vou me conectar com as pessoas que eu preciso? Então, você pode explorar muito a busca, as hashtags, os filtros, tá? Então, são recursos da busca que você tem para melhorar a encontrabilidade das pessoas que você deseja. Então, se você tem, por exemplo, está almejando um cargo de gerente, quem contrata esse perfil de gerente? Então, você vai pensar, é o diretor, não sei, da biblioteca. Então, você vai colocar diretor ou diretora, or, né? Porque no LinkedIn tem que usar os conectores em inglês. Então, isso é uma outra coisa que eu ensino também na aula, como que são a expressão, né? A lógica booleana, a expressão, a estratégia de busca, né? A frase, como que você coloca o parênteses, como que você coloca as aspas, tá? Tudo isso faz diferença na hora de você construir a tua estratégia de busca, para você encontrar os perfis que você quer se conectar. Beleza, aí você encontrou lá 10 perfis de diretor ou diretora de biblioteca, por exemplo, diretor ou diretor da área de TI, né? E aí você pode procurar, inclusive, pela cidade, se é São Paulo, se é Brasil. Vocês vão ver lá no filtro, se vocês não conhecem, vocês vão lá no todos os filtros, que vai aparecer todas as opções que você pode refinar a tua busca. Isso é super importante, explore isso ao máximo, porque é ali que você vai encontrar as conexões que você deseja, tá? Então, mas para isso você tem que ter uma estratégia, e para isso você tem que ter o objetivo, para isso você tem que ter as metas, tá? Então, tá tudo muito interligado ali. Então, muito assim do teu resultado, como no LinkedIn, é o planejamento. Como é que eu vou planejar? Então, criar um objetivo e criar uma meta e depois uma estratégia é planejamento, né? Então, é um trabalho que vem antes de você entrar na rede,
tá? Depois que você entra, depois que você tá lá, legal, aí você tá lá, você vai simplesmente aplicar a estratégia que você está usando, tá? Que você definiu. Então, quem que eu quero buscar, quais são os perfis, quais são os cargos, de onde elas são, elas podem ser de uma empresa específica ou não, tá? Então, tudo isso você vai, então, aplicar, tá? E aí eu falo, então, por fim, da assinatura, né? Quem tá chegando agora, eu tô explicando os conteúdos da aula que eu dou sobre o LinkedIn. Aí até o final dessa semana eu vou fazer uma outra live só sobre governança e gestão de dados. E eu tô achando que eu vou fazer no Zoom, porque aí eu quero ver a carinha de vocês e dar chance também de vocês falarem, né? E poderem perguntar. Eu vou fazer essa experiência lá no Zoom. Mas por fim eu vou falar da questão aqui tá da questão da assinatura, tá? Então, da questão da assinatura, você pode também, quando que eu devo ter o Prime, né, o Premium, quando que eu não devo ter, por que que eu devo ter, por quais são as vantagens, tá? Então, eu que fiquei muito tempo no gratuito e agora eu tenho o Premium, eu vou então contar para vocês o que que eu tô sentindo de diferença entre uma e outra, né? Aqui tem uma pergunta da Maria, que é qual a estratégia para iniciar uma transição de carreira? Então, é isso que eu comentei aqui no começo. Você tem que definir, bom, qual é o teu título, você tem que mexer no teu título, porque você já tem que colocar a área que você quer, você já tem que estar aparecendo no teu título para você ser encontrada, essa é a primeira coisa, tá? Depois você tem que pensar nas pessoas, nas conexões que você deve ter para conseguir ser vista nessa área, ser conhecida, as pessoas saberem que você está buscando, né? Escrever aquele teu sobre, que eu falei agora há pouco. Então, quais são os pontos de acesso importantíssimos do teu perfil? É o título, é a foto e é o sobre, tá? Esses são os pontos de acesso mais importantes que você tem que trabalhar. Tá? E aí, de novo, aí você vai lá nas vagas, tá? Eu quero mudar para a área de relações internacionais, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar nas descrições de vagas para esse perfil, eu tenho que olhar, então, como que os RHs, como que as empresas buscam por esse perfil e que palavras elas usam, porque são essas palavras que você tem que usar no teu título, tá? Porque ali você vai ser encontrado. Então, às vezes, vocês fazem uma coisa, a gente faz alguma coisa há muito tempo e a gente não sabe exatamente o nome dessa coisa. Ou então a gente usa um nome, mas o RH de uma empresa usa outro nome. Então você, olhando para a descrição da vaga, você vai falar, puxa, mas isso aí é uma coisa que eu sei fazer, já estou acostumada a fazer, né? E, na verdade, você faz, mas você dá outro nome. Então, isso é interessante, por isso que é interessante ler bastante as descrições de vagas, e eu falo bastante mesmo, gente, entrar lá na área de vagas e ficar pesquisando. Aqui é gestão da informação, aqui é diretor de biblioteca, aqui é gestão de dados, aqui é qualidade do dado, aqui é governança, enfim, aqui é relações internacionais, qualquer que seja a área que você queira fazer a transição, tá? A principal estratégia é essa, é saber como os RHs estão buscando aquela vaga para você se posicionar, tá? E você comentar e você dizer claramente sobre por que você está querendo e mudar de área e por que aquela área te atraiu e o que você está fazendo já para conseguir ser convidada ou ser contratada para aquela área, tá? Então, aqui a Yara está comentando, como você bem definiu assistente virtual, algo que muitos fazem e faltava o termo correto. Exatamente, né? Foi o que eu falei, eu fiz o curso, né? Eu comentei lá no post do LinkedIn que eu fiz um curso no final de 2009 de como ser assistente virtual, né? E por que eu fiz esse curso? Porque eu tava meio que uma crise, assim, de identidade, aquela fase, né, chegando nos 60, né, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nenhuma empresa mais me quer, né, vou ser só consultora. E eu achei esse curso me chamou a atenção,
porque o conteúdo era muito legal, o conteúdo era bárbaro. Eu falei, nossa, que bacana, deve ter alguma coisa que eu não saiba ainda, não é possível, né? E aí eu olhei o conteúdo e me inscrevi e fiz o curso, muito bom, amei, né? Então, e aí o que que acontece? Lá agora é uma super plataforma, né, da Camille Juste, né? Tô fazendo inclusive propaganda dela, né? Ela agora tem, inclusive, um clube de assistentes virtuais, ela tem várias, ela fala, cada hora ela fala de uma área, tem assistentes virtuais que se especializaram na área de finanças, na área de saúde, na área de marketing, enfim, tem de tudo. E tem aquelas que têm um perfil mais genérico, mas todas elas têm algo em comum, que é o quê? Que é trabalhar de casa, apoiando o trabalho de um terceiro, né, de um consultor, de um professor, de um profissional liberal, de uma empresa, tá, de um comerciante, de qualquer que seja a pessoa que precise de um apoio, né, dentro de alguma das suas atividades, né? Então o curso ele é muito legal porque ele te ensina basicamente tudo. Isso, tem o clube. Então ele te ensina como você prospectar, ele te dá modelos de propostas, ele te ensina até como você cobrar, ele te dá muitos argumentos, tem grupos no WhatsApp, no Face, né, de vários assistentes que se ajudam, né, então é muito bacana. Então tem gente que cresceu muito essa área, né, gente, vocês devem estar percebendo, se você procurar, por exemplo, no Instagram, digitar a hashtag assistente virtual, né, elas se denominam AVs, né. Eu acabei fugindo um pouco do assistente virtual, porque eu achei assim, como o robô também é assistente virtual, então para não me confundir, eu me coloquei assim como assessora digital, né? Que eu achei que também tinha mais a ver, porque eu também tenho um perfil de consultoria, eu também atendo empresas, então eu acabei indo para assessoria em vez de assistente virtual, né? E o virtual também, eu já também acho que é uma palavra que não dá muita ideia de concretude, né? Então, eu acho que o digital, e o remoto, talvez, né? São palavras que têm mais a ver. Então, eu recomendo muito, muito. Se vocês estão querendo buscar uma outra carreira, se vocês querem ficar trabalhando em casa, se vocês têm essa preferência e se vocês querem poder ajudar pessoas, atender pessoas, vocês podem trabalhar com pessoas que estão montando cursos online, você pode ser a mediadora desses cursos, né? Trabalhar com infoprodutos é muito legal, né? Então, assim, tem um campo muito amplo aí, né? Então, isso é uma possibilidade. Então, é uma transição de carreira. Você pode comunicar lá no teu LinkedIn que você está mudando de, por exemplo, alguém que trabalha na área de contabilidade, né? Por exemplo, quer trabalhar como assessora digital para empresas que precisam de apoio financeiro. Pronto, você vai virar um assessor digital e vai ajudar a empresa a fazer o balancete, a fazer o fluxo de caixa, né, a calcular o estoque, a fazer todos esses trabalhos que são referentes ao apoio financeiro de uma empresa, tá? Então você vai comunicar e lá no sobre, aí você vai descrever por que você está mudando, o que você viu naquela função que te deu essa vontade de mudar, vai falar do curso que você está fazendo, que você já fez, tá? Então, isso tudo é muito legal para vocês irem atrás. Agora, se for uma carreira mesmo formal, que exige, né, um outro conhecimento dentro de uma área do conhecimento específica, né, como, por exemplo, a gestão de dados, como, por exemplo, a área de marketing digital, perfeito, não muda nada. O que vai mudar é o conteúdo que você vai colocar no seu perfil, no seu conteúdo, no seu LinkedIn. Agora, o objetivo, as metas e as estratégias que você tem que fazer, a lição de casa do planejamento, antes de partir para ação, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Então, o que vocês não devem é, assim, sentir medo, né? Tem gente que, por exemplo, não vai atrás de uma oportunidade que surgiu porque sente medo ou faz uma autocrítica muito cruel, assim, do tipo, nossa, mas eu acho que eles não vão gostar de mim porque eu não tenho experiência, então acho que não vai dar certo porque minha carreira, toda minha área que eu já atuava é uma área que não tem nada a ver com essa.
né? Você se engana, né? Porque você tem uma possibilidade enorme de somar, muitas áreas são afins, né? Então, não sei se vocês sabem, mas antes de fazer ciência da informação, eu fiz economia, eu me formei em economia. E eu falei, puta, o que tem a ver economia com ciência da informação, né? Não tem a ver, aparentemente não tem a ver nada, né? Não tem nada a ver. Mas eu já trabalhei na Pricewaterhouse, na Ernst Young, empresas de auditoria, empresas de consultoria, onde eu vi que aquele conhecimento que eu tinha sobre economia acabou sendo super útil para mim e fez diferença no meu currículo, sabe? Nossa, você também fez economia? Que legal! Então você já é dessa área de auditoria, você já sabe olhar para um balanço, você já sabe interpretar as ressalvas, você já sabe, pode organizar o banco de dados de balanço aqui da empresa. Perfeito, perfeito, né? Então assim, você tem toda uma combinação aí de possibilidades de áreas que vocês nem imaginam, tá? Então, assessoria digital, por exemplo, assistente virtual, é uma típica área, assim, que qualquer outra graduação que você tenha feito combina com essa área. Aproveita para combinar. Vamos supor, você fez odontologia, não quer trabalhar em consultório, mas quer ser um assessor digital, procure consultórios dentários como clientes, tá? Procure o pessoal que faz, como chama agora? Esqueci o nome, aqueles pessoal que faz as placas, né, para os dentistas usarem, né? Enfim, tem várias áreas que atendem dentistas, tem empresas importadoras de produtos, né, para a área. Enfim, você começa a mapear qual é esse mercado, quais são essas grandes áreas, tá? Então, isso é bem legal. Então, Maria, você viu, né? Não é nada a ver, não tem nada a ver com... Claro que você, que se quer mudar de área, você tem que fazer algum curso, mas não precisa ser uma graduação. Existem, por exemplo, a ciência de dados, não existe uma graduação em Big Data, não existe uma graduação em gestão de dados, existe graduação em tecnologia e existe graduação em ciência da informação, mas não existe... Então, o que existe? Existe existe especialização, existe, né, um MBA. Então aí você vai buscar um a mais, um plus, né, que pode ser inclusive um livro que você leia, pode ser um mentor que você pegue para te ajudar a aprender e entrar nessa área. Isso é muito legal também, né? Então pega alguém que é da área e fala, puxa, você pode me ajudar? A pessoa vai te ajudar, ela vai te pegar pela mão e falar, olha, estuda isso, lê aquilo, faz esse curso, esse aqui não, né? Eu agora estou ajudando, estou fazendo mentoria com uma pessoa que está querendo entrar justamente nessa área de dados, né? Então, ela às vezes me manda, o que você acha desse curso? Aí vamos conversar, vamos olhar, né? Ela me mandou um curso ontem, por exemplo, que não tinha nem o nome dos professores no curso, gente. Como que pode você querer ir lá se matricular num curso de pós-graduação que não diz nem quem dá aula? Impossível isso, né? Então, eu falei para ela, liga, pergunta quem são os professores do curso, pesquisa no LinkedIn o nome desse curso, encontra pessoas que tenham feito, sabe? Vai atrás para você saber mais informações, né? Então a gente tem que pesquisar isso, tem que fuçar, porque tem muita coisa fria aí no mercado, e muita gente que se diz coaching, que se diz mentor, que se diz especialista, mas que na verdade nunca fez nada, né? Então, seja humilde, seja verdadeiro, isso é muito, muito importante, tá? Você não vai dizer nunca que você é mais do que você de fato é, porque isso, alguma hora, isso vai aparecer, tá? Isso é muito, muito ruim, né? Então, às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta e vai ficar na cara que você não sabe, né? Então, seja verdadeiro. Ser verdadeiro é a melhor estratégia que você pode adotar para você conseguir alguma coisa. Tem muita gente agora no LinkedIn pedindo ajuda mesmo, sabe? Então, coloca lá o currículo e pede ajuda para outras pessoas. Agora o LinkedIn tem até um recurso lá para você mostrar que você está buscando emprego. Tem aquela foto que ele coloca Open to Work, né? Que você pode escolher na hora que você
clica lá para você, para as pessoas verem que você está buscando, né? Então, todo cuidado é pouco, né, Yara? Então, você precisa realmente pesquisar referências, tá? Não adianta a pessoa dizer, mostrar lá o curso, mostrar o valor, tem 12 vezes, é baratinho, né? Então, eu vou fazer porque eu vou ganhar tal título, né? Não, porque às vezes assim, um detalhe, uma coisa ou outra tem a ver com esse tema, mas quando você vai ver, tem um monte de coisas no curso que você nem precisa aprender, né? Então, você precisa de alguém que te ajude a avaliar isso, tá? Então, conte com a ajuda de um mentor, de alguém que está na área para te dar uma dica. Eu vou responder uma pergunta do Nelson, que não está aqui presente, não sei se ele vai entrar ainda, mas ele me perguntou e eu prometi que eu ia responder perguntas aqui. Ele me perguntou por que é difícil fazer live. Ele falou que é difícil fazer live no LinkedIn, tá? Então ele quer fazer lives e ele não consegue. Só assim vou falar bem rapidinho sobre isso. Fazer live no LinkedIn é difícil mesmo, tá? O LinkedIn é muito, muito rigoroso. Ele não permite que você como profissional ou como pessoa, faça uma... Eu não posso abrir que nem eu abro aqui no Instagram, tá, gente? Então é muito importante vocês saberem isso, porque quando vocês forem ver uma live no LinkedIn, é importante vocês entenderem que essa live passou por um critério de seleção. Você tem que preencher um formulário, você tem que ter uma determinada câmera, uma determinada iluminação, tem que ter uma internet muito boa, tá? Você tem que mandar um formulário para ser aceita pelo LinkedIn, você tem que dizer sobre o que é o assunto, e aí você entra numa fila, numa filona, que o LinkedIn vai avaliar e vai dizer se você realmente está apto a fazer a live ou não e vai te autorizar a usar esse recurso, tá? Então, ele é meio criterioso, meio chatinho nesse aspecto, tá? Então, por um lado, isso dá uma qualidade muito, muito grande, tá? Para a plataforma, porque não é qualquer besterol, não é que nem agora o que está mais na moda, né? Que é esse Clubhouse, né, que eu ainda não entrei porque eu não tenho iPhone, o meu é Android, mas porque eles estão só aceitando o iPhone por enquanto. Mas quem está lá dentro já está assim usando salas, né, para conversar, 1000 pessoas conversando ao mesmo tempo, 1000 pessoas falando de tudo. Mas o que será que essas pessoas estão falando, né? Qual será essa autoridade dessas pessoas para elas saírem falando, sabe? Então, assim, tem muita coisa, né, gente, que é perda de tempo mesmo, né? Então, para a gente poder ser mais criterioso, a gente tem que usar de curadoria. A curadoria é muito importante, tem que fazer curadoria para si mesmo, né? Então, escolher aquilo que eu vou ver, né? Vocês me escolheram ouvir agora, porque vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou séria, né? Fazendo a minha propaganda aqui, né? Que eu falo as coisas que eu aprendo, que eu estudo, que eu tô há um tempão nessa área. Então, assim, o que eu tô falando tô falando com propriedade mesmo, né? Tô ensinando vocês a fazer a coisa certa. Então vocês garanto que vocês não estão perdendo o tempo de vocês, né? Mas assim, então é importante vocês saberem que quem faz live no LinkedIn, então, entrou por um funil aí com bastante critério. Oi, Rodrigo, você tá aí? Que legal. Um beijo, querido. Né? Rodrigo Pereira, lá da Triagem Consultoria, tá participando aqui. Uma honra para mim. Rodrigo é um amigão, parceirão, né, no curso de governo, no MBA que eles têm lá, né, de gestão da informação, de tecnologia, gestão da informação, do conhecimento e novas tecnologias. É um curso maravilhoso de pós-graduação lá de Mato Grosso do Sul, que vocês podem fazer, que agora está online, fazendo a propaganda aqui do Rodrigo, tá? E então, gente, vocês... então, live é isso. Então, o Nelson, depois, se for assistir a live, então, para ele saber, então, por que tem essa limitação e essa questão. Então, assim, vocês têm que ter, né, o nosso tempo é muito precioso, né, e a gente tem que ter, assim, muito cuidado e muito critério na hora da gente escolher o que a gente vai aprender, com quem a gente vai aprender, que curso a gente vai fazer e quanto a gente vai dispor, né, para assistir, né. A Marli tá falando, a Marli, minha queridona, minha ex-aluna, verdade, muita gente vendendo curso, fazendo lives, falando,
né? Sem a menor propriedade. Você tem super cuidado com as informações e tem gente que joga as coisas sem responsabilidade. Pois é, outro dia eu assisti uma live de um cara de marketing digital no Instagram falando que as hashtags já eram, sabe? Então, assim, as pessoas criam criam um alarde, né? Eles criam um tema que é para chamar atenção, e aí todo mundo vai falar, nossa, as hashtags já eram, como assim, né? E vai achar que o cara é o máximo, porque ele tá falando algo que você acha que não faz sentido, então deve ter alguma coisa ali. Mas imagina, gente, hashtag super importante para você pesquisar. No LinkedIn, a hashtag é muito, muito importante. Por quê? Porque se você pesquisa só a palavra, né, você vai encontrar a palavra em todo o conteúdo, né? Então você não tem, ele não faz distinção de em que parte do conteúdo que está aquela palavra. Já se você pesquisa a hashtag e a palavra, o que acontece? Você vai encontrar aqueles conteúdos que utilizaram aquela hashtag como assunto. E às vezes não tem nem aquela palavra no conteúdo, só tem na hashtag, né? Porque às vezes você pode falar de um assunto, né, por vários parágrafos sem mencionar, por exemplo, o programa do qual você está falando. E na hashtag você coloca o nome do programa. E aí, quando você pesquisa por hashtag, você consegue encontrar aquela informação que você estava buscando. Então, a hashtag no LinkedIn é fundamental. A hashtag no Instagram também é. Por exemplo, agora eu estou usando... às sextas-feiras, eu tô fazendo hashtag dica da sexta-feira. Por que eu tô fazendo assim? Porque se você entrar no Instagram e pesquisar hashtag dica da sexta-feira, você vai pegar todas as minhas dicas. Você vai recuperar todos os meus posts que tem alguma dica. Entenderam a diferença? Então, usar a palavra e usar a hashtag faz toda a diferença. Tá? Então, assim, eu tô comentando isso porque eu peguei o cara lá falando, né, de que hashtag já era, que era besteira. Agora, o que é besteira, né, gente? Besteira é que quando a pessoa escreve aquele monte de hashtag, né, num post, cujo, assim, as hashtags são até maiores do que o próprio post, né? Você vê lá um post de 3, 4 linhas e aquele monte de hashtag, né? Então, mas agora a gente tá falando de Instagram, né? Saímos um pouquinho do LinkedIn. Vamos voltar pro LinkedIn, que a gente estava falando das hashtags, e então é isso, né? Então são coisas importantes para aprender. Eu falo das hashtags na parte da aula que eu falo da busca, tá? Porque é um recurso muito bacana de você encontrar. E você pode seguir hashtags também, que isso é muito legal, tá? Então sempre que alguém usar aquela hashtag, você vai ser notificado e você vai poder então ler aquele conteúdo que tem relação com o teu interesse, tá? Alguma pergunta, gente? Vocês estão assim quietinhos, só ouvindo? Vamos lá, que eu tô aqui mais para responder perguntas. Porque assim, basicamente eu falei dos conteúdos da aula, né? Falei um pouquinho, respondi a pergunta do Nelson, que foi a pergunta que eu tinha aqui, né? Já interagi com vocês respondendo as perguntas que vocês tinham. E aí, queria saber se vocês têm alguma outra pergunta. Eu vou falar sobre... vou fazer um zoom, né, sobre governança e gestão de dados já nessa semana ainda, vou avisar por aqui, tá? E aí eu recomendo que se vocês puderem fazer a aula, ou então quiserem indicar para outras pessoas, tá? Eu tô fazendo meio que um balão de ensaio com essas aulas, porque eu vou transformá-las em cursos online. Eu vou gravar essas aulas e vou fazer um mix de aulas gravadas com cursos online sobre vários temas, tá? Então, isso é um projeto, o site está saindo, né? Então, hoje eu tive reunião com as minhas super poderosas colaboradoras e o site está saindo, já tem o blog com todos os conteúdos que eu já escrevia desde muito tempo, né? Estou reunindo todos os conteúdos. Então, o próximo passo aí são os cursos online e tem um outro projeto aliás, tem 2 projetos aí que estão entrando no forno, que eu não vou falar agora, mas que também vocês vão gostar muito quando vocês souberem, tá? Então, isso vai ser um pouquinho mais pra frente, mas também tá saindo. Então, eu espero que esse ano seja um ano, assim, de muita interação, de muito trabalho, de muita coisa boa para todos nós, né? Que a gente seja vacinado logo, que a gente consiga, né, sair do nosso, né, da nossa bolha, tá?
E a Mari está falando, LinkedIn é importante para o meio acadêmico, exemplo que está no mestrado, quem está no mestrado e doutorado, sim, sim, o LinkedIn, além do Lattes, que é fundamental para quem está no acadêmico, né? O LinkedIn é muito importante também para quem é pesquisador. Sim, por quê? Porque, gente, é rede, é relacionamento, tá? A plataforma do Lattes, ela não tem muito essa característica de colaboração, né? Ela tem uma característica mais assim de mão, parece que é mais uma mão única, né? Você vai lá, você confirma que aquele cara fez aquele curso, que aquela pessoa tem aquela formação, que ela tenha que ela detém aquele conhecimento, mas não é muito para interagir. Então o LinkedIn, ele é muito bom também para quem é da área acadêmica. Vejo muita gente, inclusive grupos, né? Não só a parte de criar relacionamentos, que é fundamental, porque você pode usar as palavras-chave, né, do perfil do pesquisador para conseguir se conectar com pessoas que estejam fazendo pesquisa, ou que estejam numa determinada universidade, ou que estejam estudando um determinado assunto, mas também você pode participar ou até mesmo criar grupos no LinkedIn sobre algum assunto que você esteja estudando. Isso também é bem bacana, tá? Então o LinkedIn também oferece essa oportunidade. E indispensável, né, Rodrigo? Eu também acho que não tem, sabe, não tem uma outra plataforma, né, que seja tão rica, tão completa, né, como o LinkedIn está sendo hoje, né? O LinkedIn cresceu muito, são mais de 50 milhões de brasileiros que estão na plataforma hoje, assim, mais de 20 milhões que o LinkedIn considera ativos, né, pessoas que estão lá com frequência, né? E tem mais de 500 milhões no mundo todo, tá? Quase tá chegando aí, tá indo para 1 bilhão de pessoas. Então, como vocês sabem, é uma plataforma mundial e ele serve muito para você buscar emprego fora do Brasil também, né? Pode ser que a tua transição de carreira esteja relacionada a mudar de país, né? Então, eu soube de 2 casos na família recentemente. Ele foi encontrado, tá? Ele é engenheiro, ele trabalhava numa empresa, né, enorme brasileira, fazendo mestrado na Unesp, né? E aí ele foi encontrado por uma empresa canadense pelo LinkedIn e foi contratado, e hoje ele trabalha aqui no Brasil ainda, mas ele já está contratado pelo Canadá e ele está só esperando acabar o mestrado dele para ir embora. Então o que ele ganha em euro já está sendo transferido para reais, mas ele já ganha em euros, olha isso, né? E tem um outro parente também que está na Suíça, né? Que viajou o mundo todo, que passou por várias áreas, estudou alemão sozinho, né? Foi para a Alemanha. E aí, no fim, ele agora tinha vindo para o Brasil recentemente, porque ele tinha acabado um projeto lá, e quando ele estava no Brasil, uma empresa na Suíça chamou ele e ele foi embora para a Suíça. Olha isso, né? Então, um ambiente de múltiplas oportunidades e possibilidades, exatamente. Então, gente, acontece, eu mesma já tive muitas oportunidades no LinkedIn, muitas frentes se abriram para mim. Então, quando que essas frentes se abrem? Quando você está aberto, né? Quando você tá pronto para receber, quando você tá conectado com as pessoas certas, né? Então, nesse momento, as coisas acontecem, né? Então, você tá ali, tá interagindo, você tá mostrando conhecimento, você tá fazendo o seu marketing, né? Porque ninguém vai fazer o seu marketing, você que tem que fazer, você que tem que dizer lá, olha, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, gente, eu li esse livro é super bacana, fala, nesse capítulo fala sobre isso, eu achei interessante compartilhar com vocês, sabe? Enfim, qualquer coisa é conteúdo, gente, qualquer coisa que possa acrescentar para o outro é conteúdo, né? Então, aproveite para escrever, porque tem gente que pergunta, mas o que eu vou colocar? Né? Eu não sou especialista ainda, estou começando. Pensa, coloca alguma coisa interessante da sua vida, pessoal, né? Não sei se quem me acompanha mais deve ter visto um post que eu coloquei pouquinho tempo atrás, falando
falando do livro, né? Ali eu tava contando que minha mãe tá escrevendo um livro e que eu tô escrevendo um livro, né? Eu falei contei essa historinha no LinkedIn. Gente, aquele post bombou. Eu tive mais de 6 mil visualizações, não sei quantas interações, mais de 80, 100 interações, pessoas comentando, pessoas querendo que eu inclusive antecipasse trechos do livro da minha mãe, que estava contando a história da vida dela, que tem 81 anos, né? Ela acabou o livro dela agora, né? E ela já está em fase de procurar uma editora para publicar, né? Então é muito legal. E aí, então você conta uma coisa que é legal da sua vida, que você vai ver, vai encontrar pessoas que se identificam com você, sabe? Que gostam das mesmas coisas que você. Então, por exemplo, no Instagram, no final de semana, eu coloco alguma coisa mais pessoal, sabe? Coloco eu com meus filhos, minha filha, que eu vejo mais, meu filho já é casado, então é mais difícil de eu ver, mas minha filha eu vejo mais. Então, eu coloco às vezes, né, coisas pessoais que são legais, porque mostra que você tem uma vida, você não tem só trabalho, né? Então, você tem família, tem filhos, outro tem hobbies, gosta de outras coisas. Então, isso é muito legal para se conectar com as pessoas, tá? Então é muito importante perceber também as diferenças entre as redes. Então, eu falo também na aula sobre a linguagem, né, a comunicação, como escrever no LinkedIn, como é diferente de outras redes, né? E de fato é. Você pode escrever, né, valeu, pode escrever valeu, ok, mas quando é alguém que você conhece, né? Então, é um ambiente mais formal, tá? Então, tem várias questões aí que a gente vai colocando, eu vou passando, né? Eu vou juntando essas experiências e vou passando para vocês, ou em formato de aula, em formato de live, em formato de post, né? Que eu acho que são coisas que agregam e que ajudam vocês a tomar coragem, né? De ter essa iniciativa de ir lá e fazer acontecer, tá? Mais alguma pergunta? Alguma questão que vocês queiram colocar? Que a gente vai estourar o tempo já, mais uns 5, 6 minutos. Deixa aqui, espero aqui um minutinho para saber. Vocês gostam de me ouvir falar, né? Vocês sabem que eu falo, então se me deixar eu fico falando, né? Mas eu tô de olho aqui nas perguntas para ver se vocês também não querem interagir. Porque a ideia é essa, a ideia é responder perguntas sobre todo tipo de dúvidas que vocês tiverem em relação ao LinkedIn, né? LinkedIn é ouro, gente, é ouro. Então, é uma plataforma que você tem que estar presente e tem que criar relacionamentos lá. Nem que você trabalhe hoje, que você acha que você nunca mais vai perder seu emprego, sabe? A gente nunca sabe quando será a nossa vez, né? A gente nunca sabe quando a gente vai ter essa necessidade de precisar contar com alguém. E aí você vai olhar para o LinkedIn e falar, meu Deus, eu fiquei todo esse tempo nesse trabalho e eu não investi nos relacionamentos, né? Eu achei que isso fosse o suficiente. E aí você vai ter que começar do zero. E aí você vai ter que investir tempo, né? E as coisas vão demorar um pouquinho mais para acontecer. Então, faça isso, tá? Bíblia respondeu sobre... Sim, falei das lives, sim. Tá lá no meião aqui da minha fala. E vocês podem... Depois, eu vou gravar agora lá no IGTV. Depois vocês buscam lá na gravação que eu expliquei o critério, né? A política do LinkedIn em relação a lives, tá? Legal. Então, gente, é isso, tá? Então, eu agradeço a participação de vocês, mais uma vez, né? Eu agradeço as perguntas, né? O prestígio. E fiquem ligados aí nos meus posts, que essa semana ainda a gente vai ter um Zoom sobre governança e gestão de dados, tá bom? Então, beijos, bom final de carnaval aí para vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau. Beijos. Fui!